Amados irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, todos nós, em algum momento da nossa vida, se já não passamos, iremos passar por um momento difícil. Talvez alguns estejam passando por este momento agora. Aquele momento onde a dor, a tristeza, o desespero, a desesperança parece que tomam conta do nosso coração. E parece que Deus, Jesus, está longe de nós. Parece que Ele não nos ouve, não nos escuta. A gente perde a razão de rezar, perde o desejo de estar com Deus. Parece que sobrevém sobre nós uma grande aridez, que todos os santos e místicos também experimentaram, e a qual São João da Cruz chamava de noite escura. Um momento difícil. Todos nós, indistintamente, se já não passamos, iremos passar por um momento deste em determinada época da nossa vida. Às vezes mais de um, às vezes vários. E isso é normal. Até mesmo os discípulos no Evangelho de hoje enfrentam esta realidade. Pois o Evangelho de hoje, conhecido tradicionalmente como o Evangelho dos discípulos de Emaús, que é uma particularidade do evangelista Lucas, este evangelho não está descrito em nenhum outro evangelista, somente Lucas faz esta narrativa sobre os discípulos de Emaús, que após a morte e a crucifixão de Jesus, a morte dele, sem entender, sem compreender tudo aquilo que ele havia ensinado, se entristecem, perdem a esperança, a perspectiva de futuro, de vida, e se põem a caminhar tristes de volta para casa. No caso, Emaús, um povoado distante 11 quilômetros de Jerusalém. E aquela dor, aquela tristeza, aquele abatimento é tão grande que os seus olhos se fecham e eles não percebem que enquanto caminham de volta para casa, o próprio Jesus se coloca ao lado deles para caminhar com eles. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Nós nos fechamos tanto que quando nós pensamos que Deus não está conosco, não nos vê, não nos percebe, aí é que Ele caminha ao nosso lado e nós não enxergamos, porque nos fechamos ou então nos centramos ou centralizamos apenas na dor, no sofrimento, no problema, na dificuldade, no abatimento, na provação. Porque a nossa tendência é essa, diante de um problema, é fixar os olhos nele e esquecer do resto da vida. E às vezes a gente se prende a um momento difícil da nossa vida e se esquece de tantos outros anos que foram bons, enquanto Deus foi bom conosco em todas as outras épocas da nossa vida. E a gente se prende apenas naquela cena, naquele momento, naquele detalhe que é passageiro, porque nenhuma dor dura para sempre, nenhum sofrimento dura para sempre. E aí, amados irmãos e irmãs, caminhando com eles, Jesus faz uma pergunta, como nós gostamos de dizer, dá um de João sem braço. O que aconteceu? E eles ficam espantados porque, como você é o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu? Jerusalém era uma cidade de peregrinos, lá estava o templo, lá estava o centro da fé judaica. Todos os dias haviam muitos peregrinos que iam e voltavam de Jerusalém, iam e voltavam. E como estava perto da festa da Páscoa, a peregrinação era imensa, aquilo triplicava a quantidade de habitantes que estavam em Jerusalém naquela época. E eles disseram: como você é o único que estava lá e que não sabe o que aconteceu? E Jesus vai dizer: não, o que foi?
Então eles vão dizer: o que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso de palavras e obras, que veio, nós achávamos que eles iam libertar Israel. Aqui Lucas deixa transparecer a ideia errônea que eles tinham acerca do Messias, que ele era um rei político que viria libertar ou governar Israel, e Jesus não era esse rei político. De novo eles mostram que não haviam compreendido tudo aquilo que Jesus havia ensinado durante toda a sua vida pública: o amor, que não era o poder, que não era político, que era o perdão. Não entenderam nada. Parece a gente na missa, muitas vezes não entende nada, né? E aí Jesus então, ouvindo eles dizerem tudo aquilo, primeiro chama-lhes a atenção, depois vai explicar tudo. A palavra de Deus diz que ele começa a explicar tudo, todas as passagens da Escritura, desde Moisés passando pelos profetas que falavam dele e da sua ressurreição. Mas antes, não sem puxar-lhes a orelha, dizendo: como vocês são sem inteligência e lentos para compreender. No nosso bom português, burros. Jesus só isso. Para mim, lento e sem inteligência é burro, né? Como vocês são lentos. E às vezes acho que Deus olha para nós e fala assim: como vocês são lentos e sem inteligência. Olha quanta coisa eu já fiz na vida de vocês. Olha de quanto buraco eu já arranquei vocês. E vocês insistem em dizer: onde é que está Deus? Por que Deus não me escuta? Por que não resolve o meu problema? Por que não me salva? Oh meu Deus, ó céus, ó terra, só eu que sofro. Ninguém mais sofre nessa vida. Ninguém mais tem problema. Aí a gente olha o outro com um problema maior que o nosso. Às vezes aparece alguém, mas mesmo assim a gente não quer abrir mão do nosso sofrimento, porque nunca vi gostar de se tarracar num sofrimento que nem a gente. A gente gosta de coisa boa, mas quando tem coisa ruim a gente gruda, e se der pega do outro. Olha só, a gente gosta tanto de problema que a gente sofre pelo problema do outro, e quer resolver o que não é nosso problema resolver. Quer salvar a família, quer resolver o problema de todo mundo, quer resolver o problema do irmão que não tem juízo, quer resolver o problema do filho que não põe juízo na cabeça. A gente gosta tanto de problema que além dos nossos a gente quer pegar dos outros. E quando não quer pegar, ainda quer empurrar o dos outros, para o padre principalmente. Então lá, junta para você também. Então eles foram caminhando com Jesus, e quando chegaram a Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles disseram: não, o nosso coração está ardendo quando você fala da palavra. Que maravilha ouvir a palavra. Fica conosco, a noite já está chegando. E quando Jesus senta com eles para a ceia, abençoa, parte o pão, os olhos deles se abrem e eles veem a Jesus. E naquele momento Jesus desaparece do meio deles. Vejam vocês que interessante que no mesmo dia, o primeiro da semana, o domingo, Jesus ressuscita de manhã, aparece às mulheres de madrugada, depois caminha com os discípulos de Emaús à tarde, no comecinho da noite, e à noite vai aparecer para os discípulos no cenáculo, entrando no meio deles, estando as portas fechadas. Num só dia Jesus aparece para um monte de gente, e já fala da sua ressurreição. E vejam vocês que naquele momento que os olhos se abrem, eles pensam: poxa vida, é Ele, é Jesus, Ele estava aqui conosco, Ele ressuscitou mesmo. Como que nós não vimos? Nós não vimos porque nós nos afastamos da comunidade por causa da dor. Esse é o maior erro de todo cristão. Quando a dor, quando a tristeza, quando o problema, quando o desânimo aparece, a primeira coisa que a gente faz é deixar de vir à missa. Deixa de vir à missa, deixa de vir à igreja. Nunca permita que alguém tire você da igreja e nem saia dela por causa dos seus problemas, porque eles passam, e é aqui que você vai encontrar a solução deles. É na comunidade. Vejam que Jesus não apareceu para outros 2 discípulos em particular, mas apareceu para esses 2 que tinham saído do meio da comunidade, que tinham ido embora do meio da comunidade, que haviam largado os outros lá sozinhos, 2. E vejam que interessante, um tem nome, Cleofas, o outro não. Lucas faz isso de propósito, para que nós nos encaixemos no lugar daquele que não tem nome. Também eu, também você, muitas vezes queremos largar tudo e ir embora, e se possível fugir de tudo e virar as costas. Quantas vezes a gente não fala assim: hoje eu sumo, mas não some. Hoje eu dou um fim hoje ninguém mais me vê nessa casa, mas não.
E aí eles voltam para a comunidade, porque percebem, nós não deveríamos ter saído de lá. É lá o nosso lugar, é lá que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas, porque a gente faz o caminho errado. Quando eu estou sofrendo, eu não tenho que me isolar, eu tenho que me unir aos outros, porque alegria partilhada é alegria que aumenta, e dor compartilhada é dor que diminui. Quando eu estou sofrendo, eu tenho que partilhar a minha dor, porque só assim eu vou conseguir carregá-la, e não me fechar em mim mesmo. Não adianta. Por isso eu tenho que voltar para a comunidade. E olha que beleza de evangelho, porque teologicamente ele está dividido em 3 partes. Uma parte escriturística, uma parte eucarística e uma parte eclesiológica. Palavra difícil que no fundo significa eclésia, do grego assembleia, comunidade. Uma parte comunitária. É essa a estrutura do texto. Escriturística porque ao longo da caminhada Jesus vai lhes explicando a palavra, é ela que ilumina a nossa vida. Depois ele parte o pão, é esse pão que sustenta a nossa vida, é ele que dá sentido. E depois eles voltam para a comunidade, porque sem a comunidade Jesus não está no meio de nós. Tanto que quando os olhos se abrem, vamos voltar, e o evangelista faz questão de dizer, e eles voltaram e encontraram os 11 reunidos, e os bonitos não estavam juntos, porque tinham ido embora, desesperado, triste, abatido. Voltaram, 11 por quê? Porque Judas Iscariotes já não está mais no meio deles, ele traiu Jesus e morreu, né? Por isso que Lucas fala 11, porque ainda não escolheram o substituto de Judas. Os 11 estavam reunidos e vão dizer, olha, Jesus ressuscitou mesmo, apareceu a Simão, e contaram tudo o que havia acontecido no caminho. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é nosso sustento, a nossa vida e a nossa força. É ele que alimenta a nossa vida. Ele é a força no momento de tristeza, de dificuldade. E ele é o sustento no cansaço. Ele é a força no caminho, o sustento no cansaço e o alimento para a vida. Vamos repetir? A força no caminho, o sustento no cansaço e o alimento para a vida. De novo? Eu estou vendo uma força terrível, uma força, olha, uma beleza. A força no caminho, o sustento no cansaço e o alimento para a vida. Não deixe nada e nem ninguém te afastar de Deus. E quando parecer que tudo está difícil e Ele está longe, não se esqueça, Ele está bem pertinho. Seus olhos é que estão fechados. Por quê? Porque talvez lhe falta ler a palavra. Porque talvez lhe falta buscar a Eucaristia. E porque talvez lhe falte uma comunidade para te sustentar e dividir contigo o peso da tua dor, para que você não sofra sozinho. Portanto, nunca desista, nunca. Saiba que Jesus é a força no caminho, o sustento no cansaço e o alimento da vida. Às vezes acontece alguma coisa ruim e a gente diz assim, nossa, foi sorte. Não foi não, foi Deus. É que você está com os olhos tão fechados que você ainda fica com essa história de sorte, de nisso e de aquilo. Não, é Jesus, Ele que está do seu lado. E você prefere dizer, não, foi sorte que eu consegui esse emprego, foi sorte que eu consegui isso aqui. Eu rezo até para conseguir vaga para estacionar. Às vezes eu vou outro dia não deu muito certo não, que eu fui dar uma unção no 22 de outubro, não havia meio de conseguir parar naquele hospital. Tive que parar lá fora, falei, vamos caminhar, que Jesus quer que eu dê uma caminhada que precisa diminuir essa barriga. E vim caminhando lá de baixo até no hospital, porque lá dentro eu rodei, falei, ninguém vai sair daqui, né? Vamos caminhar,
né? A gente vai ficando preguiçoso, como falando, então não. Mas a gente tem que aprender que na nossa vida de fé não é sorte, é Deus. E é para Ele que nós rezamos todos os dias, em todos os momentos. Sobretudo nas dificuldades, para que Ele seja a força no caminho, o sustento no cansaço e o alimento da vida. Palavra, Eucaristia, comunidade. É só aqui que nós vencemos a dor, a tristeza e o sofrimento. Creio